E aí, pessoal, era uma questão de tempo o Santos tomar um 10 na partida de hoje, né? Agora, você pode contextualizar que o Santos jogou no contra-ataque, que o Santos jogou de uma maneira que não tinha jogado desde o princípio do campeonato. Você pode questionar isso. O que você não pode questionar é que o Santos jogou uma má partida, pessoal. O Santos jogou bem, mas por conta de um lance, de um lance intempestivo, se assim podemos dizer, de uma atitude que normalmente num grande jogador, que jogou muito bem na partida de hoje, talvez uma das suas melhores partidas, né, dentro do Campeonato Brasileiro, colocou a mão na bola. Foi o suficiente para o Santos realmente desestruturar e o Santos tomar o gol aos 40 minutos do segundo tempo, quando um time lá do Rio de Janeiro chamado Botafogo, e tem história entre essas duas equipes, hein, pessoal? Bota história nisso. Além dos jogadores, né, das duas equipes que são ídolos dos seus clubes, se assim podemos dizer. Se a gente pode dizer mais ainda, que além do Santos não merecer perder a partida de hoje, mas o que fica na história do futebol é a derrota, o Santos realmente vai ter que discutir provavelmente uma coisa hoje, que o torcedor santista vai ter que ter muita coragem para falar a respeito disso. Sobre o quê? Daqui a pouco a gente volta depois da vinheta, pessoal. Até já. Salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos. O Santos que tinha a possibilidade de quase tirar um 10, estava atacando, estava jogando melhor que o time do Botafogo, bom time do Botafogo, inclusive com 3 ex-jogadores do time do Santos, né? O Juan Seco, aquele que foi da base do Santos, contratado pelo Guarulhos, pelo Flamengo de Guarulhos, e aí fez a base no time do Santos, jogou Taça São Paulo Futebol Júnior, hoje estava como titular, depois de perambular aí pela Europa. Outro goleiro do time do Santos, que jogou na equipe mais gloriosa do mundo, da base, que é o John, estava jogando no time do Botafogo, e o Jair, que foi vendido recentemente, mais conhecido, acho que foi esse ano passado, não interessa. Tinha esses ingredientes, e o Santos, a partir de tudo isso, o Santos teria que ter feito uma partida interessante, porque uma vitória colocaria, de uma certa forma, o Santos fora da zona do rebaixamento, cara. Então, teve vários ingredientes, o Santos jogando bem, as coisas realmente dando certo, o Santos atacando o bom time do Botafogo, mas por uma atitude do jogador Neymar, eu acho que não deveria ter feito isso. Pessoal, a gente não pode contemporizar, porque é o Neymar. A gente tem que falar aqui para todo mundo que por conta de uma expulsão, o Santos desestruturou e o Santos acabou tomando um gol do time do Botafogo, que não fazia uma vitória desde quando começou o campeonato. Pô, que coisa legal, hein? Pelo amor de Deus! O Neymar, cara, ó, com a tecnologia de hoje, não tem como esconder, meter a mão na bola e ficar por isso mesmo. Você pode até questionar o primeiro cartão amarelo que ele tomou. E as falhas do árbitro dentro da partida, de inverter nos lances, de ter faltas onde não aconteceu. Eu não estou falando só do lado do Santos, não, dos dois lados, tá? Né? Eu estou falando dos dois lados. E a pressão psicológica que os jogadores estavam colocando em cima do árbitro da partida era muito forte. E para alguns momentos ele titubeou e algumas vezes até parecia que ele não daria a diversão, né? O cartão amarelo para qualquer um dos jogadores das duas equipes. Por conta de pressão ele foi lá e concedeu o cartão amarelo, né? Isso não é legal, pessoal. Agora, quebra todo um trabalho, né, que o Santos vem fazendo desde o início do jogo, fazendo as linhas de marcações, tudo bem, atacando o time adversário. O Santos surpreendeu, inclusive, para muitas pessoas aí na escalação. O Santos jogou sem centroavante para realmente proteger o Neymar, deixar o Neymar um pouco mais livre. E nas vezes que o Neymar pegou na bola, uma delas, inclusive, ele fez quase um golaço, que é aquela bola que foi lançada pelo Brazão no contra-ataque. Ele pegou 2 jogadores do time do Botafogo, quase colocou no bolso, e se não fosse o próprio John, o Santos estaria inaugurando o placar por 1-0. Depois teve jogada do Rolês, chute do Rolês, aquele próprio chute do Barreal, outro chute, se eu não me engano, acho que foi do Rolês ou do Barreal, sempre esqueço, os dois são canhotos, né, pessoal? Que a bola bateu na trave, mas já estava marcando impedimento, porque a cobrança de escanteio tinha sido cobrada pelo lado de fora. Não, acho que foi o Barreal mesmo. O Santos
fez alguns lances que propiciou realmente o Santos sair na frente. Teve aquela defesa espetacular, aquele chute do Barreal no segundo tempo, que o John realmente pegou bem no cantinho. O Santos teve várias oportunidades. Desperdiçou, é bem verdade, mas quando o seu melhor jogador tecnicamente é expulso por um lance que ele deveria pensar assim: a cobrança está sobre mim, eu fico cobrando os meus companheiros, só que eu tenho que dar exemplo. Eu tenho que dar exemplo, pessoal. Não pode um cara aí, para fazer um gol, meter a mão na bola de propósito. Não pode, pessoal. E por conta dessa atitude, né, o Brasão, como estava muito frio, para você ver que a bola quase não chegava ao gol do time do Santos. O Santos realmente estava encurralando o time do Botafogo de todas as formas imagináveis, né? Infiltrando o time do Botafogo, fazendo substituições. O Neymar já não estava mais aguentando dentro de campo, já tinha passado do limite dele em ficar dentro das 4 linhas. Mesmo assim, o professor Kleber Xavier permaneceu com ele e ele acabou sendo expulso. O ideal, né, que a gente já estava pensando, porque o Neymar estava cada vez mais faltando fôlego dentro da partida, pela intensidade que foi imprimida no primeiro tempo, o Neymar, a tendência era que ele saísse, né? A gente só tinha dúvida quem entraria no lugar dele, porque pelo que a gente viu, além do Santos jogar sem centroavante, para dar uma liberdade, como havia dito anteriormente, para o Neymar ali jogar da maneira que ele conseguisse jogar, o time do Santos marcou muito bem para trás do meio de campo. E o Santos jogou no contra-ataque, sim, jogou, mas de uma maneira, pessoal, que o Santos conseguiu realmente imprimir velocidade nos contra-ataques. O Santos fez muitas vezes não tá mais comigo, que é aquele toque me voe, toque me voe. Algumas vezes, inclusive, o Santos teve oportunidades, como havia dito também anteriormente, que o Santos conseguiria fazer gol com defesas importantes do John. Agora, pessoal, estraga o final de semana do torcedor santista perder para um time que é lendário junto com o Santos no cenário nacional e mundial, né? São 2 times que quando jogou final de Campeonato Brasileiro, que a gente não gosta nem muito de falar, o Santos realmente foi afanado naquela época de 95, naquela final de Campeonato Brasileiro. O torcedor santista não esquece disso. E quando o Santos tinha a oportunidade de sair da zona do rebaixamento, ou pelo menos ficar perto disso, né, pelos resultados que estavam acontecendo, acontece uma situação dessa, que olha, nem qualquer escalação do mundo, quando de estrutura sai uma peça importante, né, ou pelo menos aquele espaço não seria ocupado da mesma forma se entrasse qualquer jogador ali dentro do Santos que estava como opção no banco de reservas. Eu sei disso, pessoal, mas pelo menos o Santos ficaria mais estruturado, fecharia uma lacuna que foi aberta. E a partir daí, o Botafogo se apercebeu disso, o técnico do time do Botafogo pediu para jogar espetado lá dentro, e foi o que aconteceu. As pessoas que estavam narrando a partida não entenderam o espetado, mas nós conseguimos entender por quê. Porque era aquele chuveirinho dentro da área, jogar dentro da área, e foi o que realmente o Arthur fez. E o gol saiu. O único cara que tinha uma qualidade de chute, que já está cansado de ver ele fazendo esse tipo de lance, pelo menos aqui no Palmeiras, ou nas partidas do ano passado, né? Principalmente jogando no Bragantino, no Red Bull Bragantino, nós vimos ele fazer várias vezes isso daí. E foi dessa forma que aconteceu o gol do time adversário. O Brasão ficou vendido no lance, né? Por estar frio, no meu modo de ver, porque a bola quase não ia lá. Ele, de vez de sair, não saiu, né? Ficou 2, 3 jogadores tentando esticar o pé na bola. E aí, quando ele decidiu partir para a bola, mesmo com todo o reflexo que ele tem, a bola acabou realmente indo para o canto direito dele, e ele chegou atrasado, e aí foi determinado o gol do time do Botafogo, da Estrela Solitária, ali contra o Santos, da Vila Belmiro, no time do Santos, o time mais glorioso do mundo. Cara, não tenho mais o que falar a respeito desse conteúdo, só a respeito da escalação do time do Santos, para você que está ligado aqui. Eu acho que o Santos deve continuar com o Brasão no gol, com o Zé Ivaldo, o Basso, que surpreendeu porque foi bem na partida, o Escobar, que estava meio penso ali, jogando na lateral direita com o pé invertido, e o Escobar, mesmo com essa deficiência, porque tinha lance que ele deveria colocar para o lado oposto àquele que ele não está acostumado a fazer,
teve um pouco de dificuldade, mas como um bom jogador marcador, conseguiu neutralizar o Savarino, por exemplo, que é uma das peças mais importantes do time do Botafogo. E aí o Souza na lateral esquerda, que fez uma boa partida, o Rincon, né, jogou muito bem até ser lesionado e acabou sendo substituído, que entrou o Pituca no lugar dele, que eu acho que fez uma partida interessante. Zé Rafael, o craque do meio de campo do Santos, junto com o Neymar, que hoje não deu um bom exemplo. O Roleiser, que é muito bom jogador, mas muito bom jogador esse cara, diferente de qualquer jogador que o Santos tem ali no seu elenco. O Barreal também muito bom jogador, jogou bem, né? O Neymar fez aquilo que nós entendemos, mas até que isso acontecesse, ele deu muitos passes e deixou muitos jogadores na cara do gol, ou em condição disso, né, para o Santos fazer uma boa partida. E o Guilherme, né, que conseguiu fazer, enfim, aquela jogadinha dele de cortar para o meio e tirar e bater tirando do goleiro, e o goleiro muitas vezes não tinha, se a bola viesse um pouco mais para dentro, né, principalmente ali no segundo tempo, ele conseguiria inaugurar o placar. Rapaz, assim, ó, não tenho mais o que falar a respeito do Santos. Achei que o jogo foi muito bom, mas ruim, né, principalmente porque o Santos perdeu a partida. Quando eu falo bom e ruim, pessoal, é que o desempenho do Santos na partida de hoje, né, a bola não parou, foi muito corrido. O Santos, tecnicamente, eu acho que o Santos encaixou de uma certa forma contra o time do Botafogo. O Santos impediu as coisas que eram muito mais importantes para o time do Botafogo, e o time do Botafogo, até o último minuto, tentou realmente furar o bloqueio do time do Santos, e o Santos jogando muito bem nos contra-ataques. Era uma situação que o Santos ia fazer, com certeza, porque é a característica do técnico do time mais glorioso do mundo, o Santos Futebol Clube. Mas isso não foi o suficiente, porque na história do futebol ficou o quê? Que o Santos perdeu do time do Botafogo, a Estrela Solitária, por 1-0, e o Santos continua na mesma posição, ou seja, na zona do rebaixamento. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu like que é importante. E hoje, pessoal, tem que realmente comentar. Eu vou realmente responder todos aqueles que falarem de uma certa forma ou não. Quero ver se você tem coragem de falar que um jogador a menos, que no caso o melhor jogador, tecnicamente falando, que é o Neymar, realmente fez muita falta e ele não poderia ter feito aquilo. Abraço para você, até o próximo conteúdo. Tchau, pessoal.